eu sou Elisandra Lima e nessa aula a gente vai dar iniciação então à nossa sapatilha bela, parte 1. Eu já separei aqui o meu tecido tricoline, tecido duplo, é um tecido mais fino, não é um tecido muito grosso. Separei aqui os meus moldes, tá? Que já foi transferido para um papel cartão mais durinho. Inclusive, o link da apostila para fazer a sua pequenina junto comigo está aqui na descrição desse vídeo. Aproveita esse curso gratuito e completo e vem fazer sua bonequinha também. Vamos fazer aqui, ó, 2 vezes a parte da frente. Eu vou riscar com a caneta mágica, uma caneta na cor branca, para facilitar a visualização aqui da cor escura do meu tecido. 2 vezes a parte da frente. Vou recortar 2 vezes a parte de trás. Note que eu deixei um espaço entre as peças para poder costurar e recortar ao redor. Feito isso, então, eu vou separar essas peças e vou separar também um pedaço de algodão cru, que é onde eu vou fazer o meu sanduíche e montar a estrutura do meu sapatinho. Eu vou colocar aqui 2 camadas de tecido e 1 camada de algodão cru fino, tá? Algodão cru fino. Vou separar essas peças, eu vou alfinetar essas 4 peças aqui e a gente vai então levá-las para a máquina de costura e vai costurar a parte de cima desse sapatinho. Eu vou deixar a parte de baixo aberta, costuro a parte de cima com cuidado, com carinho e atenção, porque são partes arredondadas e precisa de uma costura precisa. Você então vai costurar em cima do risco, ok? Feita essa costura, a gente vai agora separar essas peças. Vamos recortar todas as sobrinhas de tecido, deixando uma margem de meio centímetro desse risquinho branco e da costura que a gente acabou de fazer. A gente vai desvirar essas peças, mas antes tem uma dica importante. Você vai pegar uma tesoura com a ponta bem afiada e vai fazer vários piques na parte redonda da sua peça, tá bom? Tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Fazendo esses piques, agora sim a gente vai poder então desvirar essas peças, a gente vai alisar aqui, ó, bem em cima onde a gente fez a costura, para ficar bem lisinho, bem alinhado. Vamos fazer um pesponto na parte da frente do sapatinho e na parte de trás da sapatilha, parte de cima, né? Vamos levar a máquina de costura, fazer esse pesponto, pode ser de beira, e já aproveitamos e fechamos a parte de baixo do sapatinho também. Aqui eu divido ao meio para saber se está bem certinho os dois lados, tanto da frente quanto da parte de trás. E agora então eu vou costurar e fazer esse processo no outro pezinho também. Vamos lá então. Eu vou pegar o molde de resina, certo? Eu vou pegar a parte da frente da minha sapatilha, eu vou alinhar para que os dois lados fiquem iguais e vou encaixar esse tecido para que fique uma borda bem certinha ao redor. Aqui, ó, com o auxílio dessa argolinha de borracha, eu vou encaixar essa argolinha e vou pressionar esse tecido e vou alinhando isso daqui. É muito importante que os dois lados fiquem iguais aqui, ó, bem parelhinho. E aí, ó, eu vou ter que ajeitar isso manualmente, delicadamente, para ficar ao redor ter a mesma proporção de tecido, tá? Não pode um lado ter mais que o outro, não pode à frente faltar tecido. Esse molde foi calculado para dar certinho, então não vai sobrar e também não vai faltar. Para isso, você precisa praticar esse encaixe, é a parte mais difícil e chatinha de fazer. Mas se você praticar, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá vendo? Ó, ele vai encaixar aqui, ó, e vai dar certinho no tamanho. Depois eu vou colocar ali a palmilha e o tamanho vai ficar certo, tá? Então, eu vou deixar isso aqui já na reserva. Mais ou menos, eu acho que vocês entenderam essa etapa. E eu vou, então, pegar o meu papelão, certo? Para fazer a palmilha e vou riscar aqui, ó, 2 vezes. Eu vou usar o próprio molde de resina para fazer essa modelagem e vou riscar 2 vezes
uma ao pé direito e uma ao pé esquerdo, visto que não tem diferença, então eu posso usar o mesmo molde para fazer os dois, tá bom? Agora aqui com a tesoura, eu vou recortar esse molde, tá? E vou recortar exatamente em cima do risco que eu acabei de fazer. Então, eu tenho que ter o máximo de cuidado para não deixar maior que a nossa modelagem e também não deixar muito menor, senão vai fazer diferença na hora de montar o seu sapatinho, tá bom? Assim que eu terminar de recortar, eu já vou pegar o mesmo tecido que eu tô fazendo o sapatinho, eu vou passar aqui uma camada bem fininha de cola nesse papelão e vou colar, então, o tecido no papelão para a nossa palmilha ficar pronta, tá? Feito isso, agora sim eu vou recortar essas palmilhas, tirar todo o excesso de tecido. Vamos agora pegar, encaixar essa palmilha bem certinho, ó, aqui na parte de baixo do nosso protótipo. E a gente vai, ó, virar esse tecido, tá vendo? Bem alinhadinho. A medida está correta, aqui os dois lados são iguais. Eu vou fixar ele com um pontinho de cola quente, um pontinho de cada lado, ó. Venho aqui os dois juntos. Observe bem esse movimento que eu estou fazendo. Tá vendo, ó? Para ficar bem juntinho, tiro o excesso de cola. E agora, a gente vai fazer o mesmo processo com a parte da frente. Para facilitar esse processo, eu vou usar linha e agulha para fazer um alinhavo, tá? Aqui eu vou usar linha extra forte, né? Aquela que não arrebenta. E vou fazer um alinhavo bem na beiradinha, um alinhavo bem grosseiro. Já vou mostrar para vocês. Ó, bem na beiradinha. E eu vou dar, assim, uns espaços bem generosos. Eu não preciso caprichar, não preciso fazer um alinhavo muito miudinho aqui. É só para cumprir o objetivo de fazer esses gominhos mais fáceis para poder colar, tá bom? Tá vendo, ó? Eu vou puxar isso daqui, ó, e olha só como facilita, olha. Ele forma essa florzinha aqui na frente e essa linha me ajuda muito nesse processo. Agora eu vou pegar com a cola quente, passar uma quantidade de cola aqui mais generosa, vou puxar essa linha novamente e assim ele já vai ficar fixado no lugar que ele tem que ficar. Olha, os gominhos eu vou ajeitando com o meu polegar aqui, ó, enquanto a cola ainda está quente, né? Eu vou dando uma ajeitada para desfazer todas as preguinhas que vão aparentemente ficar aqui na frente, tá? Ó, desse jeito eu vou ajeitando. Posso tirar já essa argola aqui que não preciso mais. Vou cortar essa linha, eu vou ajeitar isso daqui e dessa forma, então, a parte da frente da minha sapatilha já está pronta. Note que é muito prático quando a gente usa a linha e agulha. Mas se você tiver prática suficiente para fazer manualmente, então fica a seu critério, tá bom? Agora a gente vai pegar a parte de trás da sapatilha e fazer o mesmo processo. Aqui é um pouco mais simples, né? Note que eu vou encaixar essa parte de trás e aqui, ó, tem que estar os dois lados bem certinho, bem igual. O tanto de tecido que eu vou virar lá embaixo é o suficiente para virar e colar. Note que a parte de trás ele é um pouco mais alta que a parte da frente, tá vendo? Puxo bem aqui, eu tenho que estar bem firme, não pode estar frouxa essa parte aqui, então a sua mão aqui tem que estar bem firme. Eu vou colar de um lado, eu seguro a cola quente, se não firmar bem, ó, eu venho mais um pinguinho. Eu preciso segurar bem para colar, colo o outro lado também. É importante aqui você segurar essa cola até ela ficar bem seca, tirar todo o excesso, tá? E aí, a parte de trás aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou botar um pinguinho de cola e vou fazer os gominhos, só que aqui eu consigo fazer manualmente, não preciso da linha e agulha, tá vendo, ó? Com a ponta do dedo eu faço umas puxadinhas, umas pinceladas, ó. E ele faz esses gominhos aqui, fica bem certinho, bem colado. Tá vendo? Aqui do lado, ó, eu vou também dar um pinguinho de cola para firmar bem esse sapatinho, né? Para ele não ficar todo aberto, de um lado e do outro.
E dessa forma, então, a parte a parte inicial da montagem do sapatinho, ela está finalizada, tá? Então, aqui ele tá bem certinho, vou dar mais uma olhadinha. E aí, eu vou seguir, então, para montar o segundo pezinho, né? Agora sim, o segundo pezinho já está montado. Ó, eu vou verificar aqui se os dois estão exatamente na mesma altura, a parte de trás, se eles estão bem compatíveis. Vou pegar o meu EVA de 6 milímetros e vou medir aqui, ó, a quantidade que eu vou utilizar para cada sapatinho. Esse EVA eu encontro aqui em loja de sapataria, mas você pode utilizar o EVA de 3 milímetros, tá? Fica tão charmoso quanto esse. Então, aqui o processo é bem simples agora. Eu apenas vou colar esse sapatinho no EVA, tá? Eu vou passar a cola aqui pelo meio e vou passar a cola na borda, mas tomando cuidado para não chegar muito próximo da beirada, para não essa cola não vir muito para fora. Pressiono esse meu sapatinho aqui, eu vou já usando o auxílio desse protótipo, eu pressiono bem, tiro todo o excesso de cola que vier a vir para fora aqui, ó. Se tiver cola demais, ele vai sair pro lado de fora. Então, eu pressiono bem e espero essa cola ficar dura, espero ela esfriar para ficar bem colado, tá? Vou fazer a mesma coisa com o outro pezinho. Pezinho colado. Agora, eu venho com aquele cordão cru que a gente encapou ele com tricoline. Olha só. Esse cordão cru, eu encapo ele e aí eu vou medir exatamente a quantidade que eu vou utilizar. Observem que esse vivo que a gente fez, ele tá com tecido, né? Com um volume de tecido muito grande aqui, ó. Então, eu preciso recortar bem rente a minha costura, tá? Eu utilizei aqui um pezinho especial para fazer esse vivo. Ele é chamado de meio pé de máquina. Eu encosto bem no cordão cru para ficar bem justinho esse vivo. E dessa forma eu vou trabalhar e fazer o acabamento do meu sapatinho. Aqui é legal você brincar com as cores, né? Com as combinações. É muito bacana. Então, com a minha cola quente aqui, ó, o bico da minha cola quente tem que estar impecavelmente limpo. Eu vou colocar um pinguinho de cola, vou colocar esse cordão aqui bem na metade, na parte de trás, tá? Eu seguro para ele ficar bem colado. E aí, ó, eu venho com a cola introduzindo bem nesse espaço que ficou entre a sapatilha e o EVA, tem uma cavidade aqui, e eu encaixo então esse vivo e vou puxando, encaixando e ó, empurrando com o meu dedo e fazendo então esse acabamento ficar perfeito, tá? Não vai ficar nenhum buraquinho aparente, não vai ficar nenhuma cola aparecendo. Você tem que ter bastante cuidado, bastante delicadeza para fazer esse processo bem certinho, ó. Eu puxo aqui, encaixo ali, empurro com os dedos, tá vendo? Agora eu vou medir aqui, ó, e com uma tesourinha de precisão, eu vou recortar esse excesso e fazer o encaixe ali na parte de trás. Ó, se tiver alguma coisa sobrando de cola, você ainda consegue vir com a ajuda de uma pinça e tirar o excesso antes da cola secar, antes dela endurecer. Aí aqui com a minha tesourinha de precisão, essa pequenininha aqui é boa para isso, ó. Eu vou recortar, vou medir aqui, ó, e vou recortar bem certinho para fazer a junção dessas duas pontinhas. Essa junção também tem que ser muito bem feita, ó. Um pinguinho de cola quente. Eu vou pegar aqui a ponta da minha pinça, ó, empurrar e tirar o excesso de cola, fazer um acabamento bem legal e bem perfeito aqui atrás. Tá bom? Dou mais uma revisada para ver. Se tiver cola sobrando no EVA, não tem problema, porque a gente vai recortar isso daqui. E eu vou fazer agora o mesmo processo no outro pezinho. Muito bem, agora com a tesoura, nós vamos recortar a tesoura em pé, tá? Não pode inclinar essa tesoura, tem que tomar muito cuidado, porque esse EVA, ele é de 6 milímetros. Se eu inclinar a tesoura aqui, ele vai dar uma entrada no EVA e vai estragar o nosso trabalho. Eu vou recortar esse sapatinho, ó,
bem devagar, delicadamente, deixando 3 milímetros de borda, tá bom? Vou fazer o mesmo com o outro pezinho. Agora sim, a gente vai pegar, então, aquele papelão que a gente fez, preparou a nossa lixa, e eu vou lixar esse EVA para dar o acabamento e tirar toda a marquinha de tesoura, tá? Assim, então, a gente vai finalizar essa primeira etapa e a gente vai para a próxima aula, que é a finalização da sapatilha.